Boa noite. Brasília, nesta semana, é a capital do livro e da leitura. A primeira Bienal Brasil reúne 150 escritores de várias partes do mundo. E o 3-1 desta quarta-feira traz da Bienal a escritora africana Paulina Chiziane. Nós vamos ter também a companhia dos jornalistas Lucas Rodrigues, da TV Brasil, e Mara Régia, da Rádio Nacional, que vão participar dessa conversa com a escritora. Se a literatura escrita por mulheres já é um mundo muito diferente, imagine então o que pode ser o mundo visto por uma mulher africana, moçambicana, que passou a infância nos subúrbios de Maputo e depois de viver na roça até os 7 anos, se tornou uma grande escritora com 9 livros já publicados. Paulina Chiziane recusa o rótulo de romancista. Se define apenas como uma contadora de histórias inspirada naquilo que ouviu da avó, quando criança e adolescente, ao redor das fogueiras. Aprendeu a ler e a escrever o português na areia, debaixo das árvores. Nas escolas pobres de Moçambique, ainda colônia, não havia outro jeito. As aulas eram dadas ao ar livre e quando chovia ou ventava, tinham que ser suspensas. Não havia cadernos para todos. Assim, o alfabeto era escrito no chão de terra. Na adolescência, Paulina Chiziane participou ativamente da Frente de Libertação de Moçambique. Depois da militância política, entrou no mundo da literatura. No começo, escrevendo contos publicados nos jornais e revistas do país. Em 1990, veio a publicação do primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, e Paulina Chiziane se torna, assim, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Paulina, você se tornou escritora num país que passou por mudanças muito importantes e também difíceis, porque viveu durante muito tempo, depois do fim do colonialismo, uma guerra civil que parecia que não teria fim, depois a reconstrução do país com a pacificação das partes envolvidas no conflito, que também não é uma coisa simples. E como é que é escrever sobre o cotidiano das pessoas, tendo como cenário essa, vamos dizer assim, experiência que você viveu? O que você destaca, assim? Eu diria que escrever é uma paixão. E por qualquer paixão a gente faz qualquer sacrifício. Estou-me a recordar agora da minha escrita, porque eu comecei a escrever em plena guerra civil. Durante a noite, às vezes, os rebeldes metralhavam e lançavam bombas à distância, é verdade, mas mesmo debaixo dos estrondos eu dizia, eu tenho que escrever, não posso morrer sem acabar o meu texto. E é uma questão de paixão. E essa vontade assim, de escrever, ela veio da onde? Você buscou essa inspiração aonde? Alguém das suas relações pessoais que te estimulou? Ou foi um ato isolado, uma vontade isolada que você transformou em realidade? E eu posso dar 1000 respostas, mas todas elas são mentirosas. A verdade é que inspiração é qualquer coisa que a gente não sabe de onde vem. Há momentos que eu digo, a minha inspiração vem do alto, mais nada. É verdade que tive avó, que tive uma cultura, que tive uma fogueira, tudo é verdade, que tive bons professores de língua portuguesa, mas tantos outros têm e nada acontece. Mas comigo, o destino quis que eu fosse esta pessoa que eu sou. Então, a inspiração é qualquer coisa que vem do fundo mesmo. Essa história da roda, da fogueira e da sua avó, conta um pouco para nós. As histórias à volta da fogueira são um momento mágico. Isto é, a mesma história é contada 1000 vezes para o mesmo auditório e é sempre uma coisa nova. E em cada história acrescenta-se um novo elemento, enfim, e lá vai andando a roda. Eu lembro-me de algumas das histórias que a avó contava, porque é assim, a história tem os seus personagens, normalmente crianças, e há as crianças obedientes e as crianças desobedientes. Os obedientes no fim ganham o prêmio e
os desobedientes não ganhavam nada ou ganhavam castigo. E então, o nosso prêmio qual era? Do bom comportamento durante o dia ou durante a semana. O bom comportamento era entrar na história da avó como um bom personagem. Que depois, no fim, ganhava o prêmio. E o prêmio do mau comportamento era entrar na história, ser o mal da história e, no fim, ganhar o castigo. Só isso. Queria saber, Paulina, se o nome da sua primeira publicação, Balada do Amor ao Vento, tem a ver com essa percepção do vento nas areias, onde você aprendeu a escrever, e que recado esse vento trouxe para você, para sua alma literária? Eu não sei. Há momentos que eu digo que a minha cabeça está feita de um bocado de vento, e eu própria sou um bocado deste vento. Porque há momentos que eu sinto que não piso areia. O meu mundo é tão diferente do mundo das outras pessoas. Isto é, as pessoas comuns, durante o dia trabalham, durante a noite dormem, se preparam para o dia seguinte. Eu sou aquela louca que se esforça por trabalhar durante o dia, mas à noite eu sou capaz de ficar noites e noites dispersas, ou a escrever, ou a ler, ou a ouvir rádio, ou a ver televisão, ou a fazer qualquer coisa. Para mim, as noites é que são o meu mundo. E uma vez eu senti assim a magia da noite e decidi fazer a minha escrita. Fiquei a escrever. Quando dei por mim eram 4 horas da manhã e eu tinha que estar presente no trabalho às 7 horas. Trabalhei todo o dia anterior, portanto, depois fui trabalhar durante toda a noite, dou por mim são 4 horas, e às 7 horas tinha uma reunião importantíssima no trabalho. Eu lembro-me de ter me sentado na cadeira, cochilei assim quase 1 hora de tempo. Quando dou por mim já está quase na hora de largar. Peguei em mim, enfiei um vestido por cima da camisa de dormir, não me apercebi. Quando chego ao serviço, estava quase meia zonza. Eu era um zumbi. E as pessoas perguntavam, Paulina, o que é que foi? E eu só dizia, ai, dormi mal, doeu-me o dente. E então cancelaram a reunião e fui para casa. Mas a verdade, porém, eu não tinha dor de dente nenhuma, simplesmente passei a noite em outros encantos, porque infelizmente sou assim. Que coisa, né? Agora, você também compara a língua portuguesa, né, a uma viola, né, que você dedilha e dela tira lindas canções. Quando é que veio essa percepção? E eu já queria aproveitar para saber como é que você vê, de repente, esse acordo ortográfico, né, que recentemente foi selado e aqui no Brasil passou a valer agora para toda e qualquer condição que as pessoas tenham de escrever, seja na escola, seja no jornalismo, seja na literatura. Bem, em termos de jornalismo, não sei, mas eu, na literatura, eu quero escrever a língua portuguesa que eu quero. Então, resisto a toda e qualquer mudança. Pois acho que já estou a ficar um pouco velhinha, não estou com disposição de aprender coisas novas. Eu vou usar a língua portuguesa que eu aprendi, que é aquela que eu conheço, e acho que a língua tem que ser uma coisa muito íntima. Eu não preciso de falar ou usar a língua dos outros. Eu quero saborear a minha própria língua. Assim como quem tem uma guitarra e dela faz a música do seu próprio coração. E eu digo isso, comecei a ter este quê de resistência. Porque, em certa medida, parece que há pessoas que querem ser donas da língua. Por quê? O português a língua portuguesa, aliás, foi parar a Moçambique numa caravela com o objetivo de descobrir. Olha, se eles nos descobriram a nós como povo, nós descobrimos a língua portuguesa, que é muito útil, e vamos usá-la como bem quisermos. Eu não gosto de discutir as questões de língua. Eu acho que cada um deve saborear a língua como acha que deve saborear. Por exemplo, chego aqui ao Brasil
Eu sei que o Brasil, a língua do Brasil, a língua portuguesa do Brasil tem várias línguas. Aliás, sei que o Brasil tem várias línguas portuguesas, mas o Brasil canta quando fala. Isso me dá prazer de ouvir. Quando estou em Moçambique, eu saio da minha região sul, vou para o norte, encontro os macuas, eles cantam quando falam a língua portuguesa. Então, para que ter uma língua toda igual? Que prazer teria eu de dizer vou a Portugal ou vou ao Brasil? Eu preciso de sentir este aroma, esta diferença, esta plasticidade da língua que cada um fala da sua melhor maneira. Eu acho que a língua é a coisa mais bonita que Deus nos deu. Então vamos falar como nós queremos. Eu resisto ao acordo ortográfico. Você falou de inspiração. Sim. E sabendo que a mulher ela tinha a tradição de educar antes da colonização, Sim. Né? O seu trabalho ele busca resgatar um pouco essa presença da mulher também como produtora de informação. Tem essa característica? Ser escritor e ser africano é um bocado complicado, porque a escrita tem que ser, em primeiro lugar, um lugar de prazer, um lugar de lazer, mas quando se é africano e se reconhece que outras literaturas podem ofuscar e fazer desaparecer aquilo que são os valores da nossa própria terra, nós africanos nos tornamos militantes. Eu escrevo porque gosto, mas depois eu pergunto, por que eu escrevo? Escrevo apenas para o meu prazer? Por que não usar esse gosto e este prazer para preservar alguma coisa que pode desaparecer? E então aí faço uma escrita militante. De vez em quando vou à comunidade, recolho as mais belas histórias que a comunidade tem. De vez em quando sento-me sozinha a tirar o que está dentro do meu próprio imaginário. De vez em quando escuto alguém e faço, porque a pessoa não pode escrever e eu tenho essa habilidade, essa capacidade, escuto alguém e ajudo essa pessoa a dizer o que tem. Portanto, ajudo as pessoas a darem a sua própria voz. Muito recentemente eu fiz um trabalho que é escrever a biografia do curandeiro. O curandeiro não sabe ler, não sabe escrever. Ele tem um domínio da língua portuguesa do seu jeito, mas ele tem uma bela história para contar. Peguei em mim um gravador e um computador, sentei-me ao lado dele e produzimos um trabalho conjunto. A história é dele, mas a escrita é minha. E vou fazendo uma série de coisas. Há uma preocupação em fazer o registro dessa oralidade que os seus ancestrais, sua avó, né, tão bem desenvolveram contando histórias, né? E você até diz que quem conta um conto aumenta um ponto. É verdade, mas que bom poder aumentar também. Há muitas pessoas trabalhando na recolha dessas narrativas, mas para mim é um trabalho urgente, porque cada dia que passa as coisas mudam, há uma grande velocidade. Por exemplo, o desenvolvimento da televisão hoje está a trazer novos valores. A geração nova vai esquecendo aquilo que é a base cultural dos seus grupos. Então, há uma certa urgência para nós. E há muita gente não direi, há algum trabalho que está-se a fazer para a recolha, mas o trabalho é tanto que não sei se teremos capacidade para recolher. Você despertou esse trabalho? Pode se sentir assim como alguém que começou isso, já que foi a primeira mulher a publicar um romance? Eu não sei. Essa história de ser a primeira mulher a fazer o romance aconteceu mais tarde, nem me apercebi. Neste processo eu faço a minha parte, mas nada. É muito, é pouco, mas vou fazendo aquilo que é possível a partir do trabalho das minhas mãos. Mas o que eu posso dizer da minha experiência foi o seguinte: quando eu comecei a escrever e a colocar mulheres no papel, histórias de mulheres, houve muito boa gente que disse: ai meu Deus, que feminismo! Os assuntos de mulher não estão para a literatura, porque a literatura é um espaço para a grandeza da alma, não sei o que é grandeza da alma.
E houve assim uns criticismos muito estranhos à volta do meu trabalho. Publiquei, fiquei triste um tempinho, mas passado algum tempo já há muitas pessoas que se levantam e escrevem a voz das mulheres. Fui pioneira nesse aspecto. E então fiz a minha parte. Que nós vamos daqui a pouco voltar com Paulina Chiziane, a escritora moçambicana, que é a nossa entrevistada de hoje. Voltamos com 3-1, que hoje entrevista a primeira mulher romancista de Moçambique, a escritora Paulina Chiziane. Estão aqui também conosco os jornalistas Lucas Rodrigues, da TV Brasil, e Mara Reger, da Rádio Nacional. Paulina, você teve uma experiência política muito importante, que foi a sua militância na Frelimo. Fala um pouco sobre essa vivência, o que foi participar como militante de um movimento político que teve que recorrer às armas para lutar pela independência de Moçambique. Bom, há que dizer que o movimento Frelimo tinha duas partes. Havia aquela parte armada que estava fora do país e havia os clandestinos. E eu fazia parte destes. Portanto, eu era muito menina ainda, fazia coisas sem saber quem mandava, porque o meu pai era também militante e eu ia para as reuniões. Quando a independência chegou, eu tinha os meus 19 anos. O que é que eu fazia na altura, muito inocentemente? Eu distribuía cartazes, distribuía panfletos, saía com um grupo de amigos na calada da madrugada e andávamos em plena cidade capital a distribuir material informativo sobre a necessidade de independência. Fiz parte desse movimento no ano 74, apenas 74, porque foi o ano em que eu fui muito mais ativa, porque nos anos anteriores eu era um bocadinho menina. E pronto. Foi um momento muito bom. 74 foi o ano da Revolução dos Cravos. Exatamente. Exatamente. E nós temos a nossa independência em 75. Portanto, a minha militância no ponto máximo foi no ano de 74. Foi o período, depois de abril, né? Aquele período entre sim, a Revolução dos Cravos e a independência. Exatamente. Então, esse foi o meu período de militância. Ora, o que eu posso dizer? Eu era uma menina igual a todas as outras. Muito tímida, muito suave, muito fofinha. Mas minha participação neste movimento, correr, fugir dos perigos, distribuir panfletos... Só um parênteses aqui para o telespectador. A Revolução dos Cravos foi um movimento somente dos militares portugueses que derrubaram a ditadura salazarista em Portugal, que permitiu que as colônias portuguesas aumentassem, né, o movimento, crescesse o movimento pela independência dessas colônias. Muito bem. Então, eu dizia há pouco que eu era uma menina muito bem comportada, mas a partir do momento em que eu participo numa atividade política de risco, porque a polícia colonial perseguia, eu tornei-me uma mulher mais determinada, tornei-me uma pessoa mais teimosa. Eu sou daquelas pessoas que quando procura algo, desenha sempre um alvo e eu não descanso enquanto não consigo chegar onde eu pretendo chegar. E isto deve-se exatamente à participação na militância. Eu acredito que se não tivesse participado neste movimento naquela altura, eu seria uma mulher diferente. Não digo que sou especial, mas eu sou capaz de sonhar e realizar, o que é diferente de muitas mulheres. E esta escola este período foi para mim a grande escola da vida.
Por que você não deu continuidade a essa luta política, no estrito senso, da militância? Alguma decepção? Eu acho que não. Há uma fase na vida das pessoas que elas querem dar a sua contribuição. Eu dei o meu contributo, atingi essa independência. Depois disso, comecei a interessar-me por outras coisas, como eu, há muitas outras pessoas. É verdade que as decepções também existem, mas não houve nada que me decepcionasse de forma individual. Eu acho que fazia parte de uma decepção coletiva. Pronto, chegou uma altura, a gente ficou fora, mas não ficamos fora, porque continuamos a lutar por um ideal. Você hoje com a literatura, Exatamente, né? Exatamente. Os meus primeiros escritos, eu lembro-me, eram todos de corações e flores. Mas a partir do momento em que eu estou dentro deste movimento de gente que corre, de gente que é presa, de gente que morre até, eu comecei a ver o amor com outros olhos. Comecei a ver a vida com outros olhos. Então, a dinâmica para mim tornou-se outra. E pronto, depois me apaixono, depois me caso. Só que o homem com quem eu me casei, eu acho que ele não sabia que dentro de mim havia um cavalo selvagem. Porque eu sou de vez em quando assim, muito tranquila, mas quando eu me levanto à procura de algo, vou mesmo, nem que morra. Sou assim. E esse trabalho, ele trouxe um pouco mais de realismo, se não me engano também, uma assistência em programas humanitários como a Cruz Vermelha. Isso te trouxe um contato mais real dessas histórias para a literatura? Trouxe. Porque a minha primeira escrita séria ocorre na altura em que eu estava a trabalhar na Cruz Vermelha. Foi uma experiência salutar. Foi muito triste. Eu acho que a minha grande decepção pela vida, por todas as coisas, vem nessa altura. Portanto, o sonho pela independência, aquela alegria, aquela vibração toda. Depois entramos na Guerra Civil, começar a ver as pessoas a morrer, as dezenas, as centenas. Aquilo eram ataques, eram bombas, era tudo. E então eu me perguntava, mas o que é política? Qual é a razão das pessoas não terem direito à vida? Afinal, por que houve uma luta pela independência para depois, logo a seguir, haver uma guerra civil? Então, esse foi para mim um grande momento de desencanto. E eu dormia todos os dias com esta pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o trabalho com a Cruz Vermelha deu origem ao livro Ventos do Apocalipse. Porque para mim, eu de vez em quando caminhava pelas aldeias e eu via o verdadeiro Apocalipse. Então eu dizia, mas o Apocalipse não está na Bíblia? O Apocalipse está na vida todos os dias de qualquer moçambicano. É a guerra, é a morte, é a destruição total. Lembro-me de ter ido para uma comunidade onde tinha havido um massacre gravíssimo. Um dia antes, e eu vou no dia seguinte com os meus colegas para fazermos o trabalho. Então, aquela experiência direta com a morte. Entre os julgados mortos, afinal havia pessoas também vivas, gravemente feridas, que, enfim, caíram em coma e acharam que estavam mortos. Arruma tudo, entulha tudo do mesmo canto. É uma dor que eu tenho ainda hoje. Agora, e foi muito importante esse momento para eu me decidir a publicar. Agora, fazendo aqui uma espécie assim, tentando fazer uma análise com relação a, vamos dizer assim, a sua literatura e essa experiência vivida, né? A Guerra Civil em Moçambique foi um pouco, vamos dizer assim, um capítulo da Guerra Fria, mas tinha também um componente étnico, de diferenças até de origem tribais, que influenciaram muito também a violência com que ela se deu, vamos dizer assim, o longo período que ela se manteve, porque foi uma guerra longa. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a unidade
de Moçambique, do ponto de vista nacional, está muito associada, ou mais associada à língua portuguesa do que, vamos dizer assim, a essas tradições, aos próprios dialetos de origem étnica que ainda são usados em muitas regiões. Você, como escritora, você chega a atuar assim, conscientemente, no sentido de que essa sua literatura ela é um fator de unidade de Moçambique, vamos dizer assim, ela é um elemento importante para a paz em Moçambique. Você tem, vamos dizer assim, você tem essa visão com relação ao que você faz, a importância Passado muito tempo ouvindo o que os outros dizem, chego a pensar que sim, porque a escrita de um livro obedece a qualquer coisa interior que eu não consigo explicar. Por exemplo, eu saio, vou à vida, vou à rua, por exemplo, o Ventos do Apocalipse apareceu de uma maneira quase mágica. E eu estava muito inocente, muito tranquila nesse dia. Quando saio, vou ao meu trabalho, e no local onde eu trabalho, estava na Cruz Vermelha na altura, vejo uma mulher que olha para mim, chora e desmaia. E eu saí, pensei que ela tivesse qualquer problema, vou ter com ela de novo para saber se ela estava melhor, e o choro aumentou. Foi quando eu disse, não, há aqui algum problema. Mãe, o que foi? É quando ela disse, olha, minha filha, quando te vi chegar, pensei que era minha filha que regressava da morte. A minha filha estava grávida e foi massacrada ontem. És tão parecida com ela, na altura, na cor da pele e na voz. Quando te vi chegar, pensei que tu eras a minha filha. Então, essa dor desta mulher foi o motor para eu criar o Ventos do Apocalipse. E eu criei esta obra em homenagem a esta mulher, mas também para curar a minha própria ferida. Porque eu dizia, por que tem que ser assim? Se somos independentes, se somos irmãos, se somos gente da mesma terra, temos o mesmo sangue, temos o mesmo direito, por quê? E o livro acabou saindo. As consequências que o livro teve mais tarde, eu acho que não são muito da minha conta. O que foi da minha conta é a dor do momento, foi aquela inquietação, foi aquela necessidade de retirar a mágoa interior que eu tinha. Agora, os meus livros, eu vou ser sincera, eu não quero mentir para ninguém. Ninguém passava cartão aos meus livros no meu país. É assim que nós dizemos. Ninguém passava cartão, ninguém ligava importância nenhuma. Mas, felizmente, comecei a editar em Portugal, e de Portugal, comecei primeiro na Alemanha, depois em Portugal, depois em diferentes países. Só depois é que o meu país começou a olhar para os meus livros com algum interesse. Então, a importância dos meus livros não começou em casa. Costuma-se dizer, ninguém é profeta na sua terra, não há problema. Mas agora está tudo bem. Mas, você fala isso assim, é um misto tem um misto de mágoa, sim, e um misto de satisfação. Sim, é um sentimento contraditório que você revela isso. Agora, isso você atribui a quê? A aceitação popular do livro ou a política editorial que não deu o livro o valor que ele deveria ter, do ponto de vista de editar o livro com um número de exemplares adequado, distribuir o livro? O que mudou? Porque você disse, não, mas agora mudou, é porque estão imprimindo mais livros, é isso? Sim, mas sabe, o gosto da vitória é mesmo isto. A gente parte de uma dificuldade, bate-se com ela, passa algum tempo e as coisas correm bem. E então, quando alguns em Moçambique querem falar comigo, eu lhes digo tranquilamente, eu não devo favores a ninguém. Eu venho de longe, caminhei sozinha, abri as portas da vida, as portas do mundo com as minhas mãos, porque vocês não me queriam aceitar. Então, essa é a felicidade que eu tenho. E a mágoa de ter tido tantas dificuldades sem motivo. Então, eu acho que isso faz parte.
de quem luta por alguma coisa. Agora, Paulina, de que Sim. forma esse contentamento, essa certeza da missão cumprida, né, desse caminho que você já percorreu com sucesso, se revela nesse Alegre Canto da Perdiz, que é o título do seu mais recente livro? Não sei, ou não entendi a pergunta, ou não sei dar a resposta. Mas hoje, eu quando escrevo com muito mais tranquilidade. Eu falo também da maturidade, né? Exato. Porque pelo fato de você ter caminhado hoje, na nona publicação, né, no nono livro, Sim. certamente você pode usufruir até desse relaxamento que você fala, de estar Exato. bem à vontade, né? Eu escrevo tranquilamente. Eu já não tenho pressa de publicar. Por exemplo, quando o escritor é muito mais novo, é muito mais jovem, tem muita pressa de publicar, de conseguir espaço. Eu já não preciso disso tudo. E não lhe assusta a folha em branco, assim, para se jogar no Não, plano das eu ideias? até- Como é o seu processo literário? Eu até gosto. Para mim é um desafio pegar numa página branca e caminhar nela. E o Alegre Canto da Perdiz, eu gosto muito deste livro, porque também me veio do nada, como toda a inspiração, porque eu até hoje não sei o que é inspiração. E eu, às vezes, vou dar com o nariz sobre a parede e desperto para uma realidade. O Alegre Canto da Perdiz, o Canto da Perdiz é um mito no norte de Moçambique, na região de Gurue. O distrito chama-se Gurue. Gurue vem de Gurué. Gurué é o canto da perdiz, quando diz Gurué, Gurué, pelo amanhecer. E então vou buscar os mitos. Olha, fui à vontade até Gurue, fui buscar os mitos, entrevistei as pessoas, conversei tranquilamente com qualquer um, sem pressa, porque eu sei que as pessoas já me respeitam e me reconhecem como uma escritora, como alguém que faz um trabalho sério. Então, é essa vitória que eu... Que bom que você não briga com o tempo. Para fazer esse livro, você fez a sua pesquisa em quantos meses? Para ser sincera, eu não tinha um plano assim de dizer que quero fazer pesquisa durante 6 meses. Eu vivia na Zambésia, portanto, e isso tornou-se... vivi lá 6 anos. A escrita do livro levou-me 4. E sempre que eu podia, eu ia, voltava, ia ouvindo histórias aqui, ia vendo histórias ali, colecionava, ia fazendo a minha teia. E cheguei ao fim com acho que tem 380 páginas. Ou seja, foram praticamente 10 anos, 6 anos de coleta de informações e 4 escrevendo. Mais ou menos, mais ou menos. Mas fiz o livro em 4 e vivi 6 anos. Viveu 6 anos. Na Na Zambésia. verdade, 6 anos, né? Exato. Porque 4 aí estão inclusos dos Exato. 6. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com a escritora moçambicana Paulina Chiziane. Até já. Nesta noite entrevistamos a escritora africana Paulina Chiziane, que está em Brasília e participa da primeira Bienal do Livro e da Leitura, aqui na capital federal. Conosco também participam dessa conversa os jornalistas Luca Rodrigues, da TV Brasil, e Mara Régia, da Rádio Nacional. Nós vamos retomar a nossa conversa com uma pergunta que tem a ver aqui com o nosso país. Quer dizer, como você está se sentindo aqui na Bienal e quais as perspectivas que você tem com relação ao mercado editorial e à literatura aqui no Brasil? Eu estou a gostar de estar aqui. Infelizmente, só tenho 4 dias. Amanhã tenho que regressar. É muito pouco tempo para ter assim grandes impressões. Eu já tenho pelo menos um livro editado pela Companhia das Letras, o meu livro mais famoso, que é o Niquete, uma história de poligamia.
E então, perspectivas, é tão difícil dizer. Mas eu acredito que alguma coisa de bom vai acontecer, porque a Bienal, o que está a fazer por Moçambique e por mim, é esta abertura. Estou a ter maior contato com o público brasileiro, com potenciais leitores no Brasil e com as editoras também brasileiras. E então, eu acredito que depois deste encontro, alguns frutos poderemos colher. E não só, quer dizer, o facto de estar aqui significa que terei mais acesso ao livro brasileiro e vou me informar muito mais sobre a literatura brasileira do que antes. Você, assim, qual o contato que você tem com a literatura brasileira? Quais são os autores brasileiros assim, que você gosta, com quem você tem mais contato? Eu não vou mentir. Eu acho que só começar a ficar velha, isso é um perigo, porque os velhos têm sempre aqueles maus hábitos. Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil tenho 2 amantes e uma amiga. O meu primeiro amante, que é um velhote, é o Jorge Amado, desculpa lá onde está. Vou lendo de vez em quando, li e reli, voltei a ler. Portanto, o Jorge Amado tem muito a ver com a minha juventude. A minha socialização com a literatura brasileira foi a partir dele. E o meu amante, de quem eu gosto muito, Vinícius de Moraes. Um abraço. Desse lado onde se encontra. Vinícius de Moraes, eu vou lendo. De vez em quando eu pego no livro, abro uma página qualquer, mas é um poema dele que não sei muito bem, não me recordo bem dele todo, mas é um que ele fala de arroz e feijão. Acho que ele tinha um problema de gostar muito de arroz e feijão. O médico deve ter dito para moderar, e ele escreve um poema a dizer: eu só quero o meu prato de arroz e feijão. E a outra amiga que me trouxe mesmo para Brasília é a Clarice Lispector, porque ela tem um texto que se chama Brasília na obra dela, Para Não Esquecer. E eu li com muito interesse o texto. Então, quando eu recebo o convite para Brasília, eu senti que era a Clarice Lispector que me chamava. Eu vi. E a Brasília que ela descreve no livro dela é a Brasília que eu encontro dos prédios cheios de vidros e as linhas retas. É muito bonito. Portanto, essa é a relação que eu tenho com a literatura brasileira. É claro que vou lendo outras novas leituras. Uma delas é Ferreira Goulart. Gosto muito, mas eu prefiro Vinícius de Moraes. Agora, você falando de Jorge Amado, né, que teve sua obra documentada e adaptada para a televisão. E nessa sua passagem aqui por Brasília, na Bienal, você pontuou uma crítica a respeito da TV brasileira, que principalmente na dramaturgia, nas novelas, né, retrata um povo que é branco e louro, né? Então, eu gostaria de saber se Jorge Amado já esteve nas telas de Moçambique, se Dona Flor e seus 2 maridos, por exemplo, chegou a, pelo menos, trazer um pouco dessa nossa raiz, dessa nossa matriz africana, né, que a todos nós unifica e fortalece ao mesmo tempo. Não vou falar das telas em relação ao Jorge Amado, mas eu vou falar da literatura dele. Eu gosto muito dele exatamente por isto. A verdadeira imagem do Brasil eu colhi do Jorge Amado. Eu já conhecia o Brasil antes de conhecê-lo. Ele vai até as roças do café, aos seus capitães, aos coronéis, às mulatas, aquelas mulheres deliciosas que ele tanto descreve. Então, para mim, ainda hoje é um escritor completo que mostra a imagem do Brasil, todo o Brasil com as suas diferentes classes. Das telas não posso dizer porque não vi muito, mas existe. Sei que há, mas não tenho assim uma grande opinião em relação a isso.
Uma característica forte sua é trazer essa oralidade para o texto, né? Você tenta preservar essas histórias, você tenta ser uma pessoa que apenas observa e vai costurando, né? Vai encadeando essas histórias. E eu sei que você tem vontade de conhecer a Amazônia e também as histórias da Amazônia. Tenho. No futuro pode ser uma inspiração? Eu acho que sim, eu tenho. Eu tenho muito respeito pelo povo indígena. Bem, li dos americanos aquelas histórias de cowboys em que todo bom americano matava os índios. Eu tinha muito disso. Depois vou ler outros livros ligados à história universal, ligados ao Brasil mesmo. Conheço aquela desgraça dos índios. E vou ouvir as músicas de Roberto Carlos, que me começam a falar da Amazônia. Então eu persigo o rastro da Amazônia. E eu comecei a sentir assim uma espécie de simpatia. Um povo que foi exterminado, expulso da sua própria terra, quase como aconteceu conosco, e que afinal tem uma grande lição para dar ao mundo. E essa lição chama-se Amazônia. Mas você sabe que na primeira conferência das mulheres do Brasil, que aconteceu aqui em Brasília em 2003, mulheres indígenas e mulheres negras selaram um pacto de identidade e de parentesco. Queria saber como é que se dá essa relação na sua Moçambique e, enfim, nas trincheiras da literatura moçambicana. A identidade entre mulheres negras índias e negras. Mulheres negras. Não vou mentir, não tenho muita informação sobre este assunto. Agora que me chamou a atenção, eu vou perseguir esta questão. Porque realmente os índios têm aquela cultura maravilhosa para dar ao mundo que não é conhecida, e as mulheres índias devem ter muito mais. Porque quer queiram, quer não, senhores cavalheiros, nós temos os nossos segredos. E temos um baú de segredos para revelar ao mundo. Se o povo índio é este povo dotado de grande sapiência, as mulheres índias devem ter super sabedoria. E é algo que vale a pena investir nela. Você tem vontade de conhecer o Xingu? O Xingu é uma grande reserva indígena na Amazônia, que graças a ela, que foi um projeto que se realizou dos irmãos Vilas Boas, você tem ali preservadas diversas etnias da Amazônia, índios de diversas etnias. Você tem vontade de ir lá? Eu acho que tudo que começando pelo nome Amazônia me encanta. E então, para mim, a Amazônia, neste momento, na minha cabeça, é um compacto que eu gostaria de conhecer. Qualquer coisa do Amazônia me apaixona. Não sei muito. E pode ser um passo. Você já esteve antes aqui no Brasil? Ou essa foi... Já. Quantas vezes você já esteve aqui? Já estive em Belo Horizonte, estive na Fortaleza, e São Paulo, logicamente, que é o lugar de passagem. Foram três estadias. Então já podemos combinar. Você sabe, Paulina, a gente aqui na Rádio Nacional navega os rios da Amazônia nas ondas do rádio. E o rádio, tal e qual a literatura, tem o poder de puxar pela imaginação das pessoas, de lidar com o imaginário. Não é à toa que existem tantas lendas, né? A partir justamente desse folclore, dessa vivência, né? Então, quem sabe, numa próxima vinda sua, através da Rádio Nacional da Amazônia, nós vamos até o meio do mundo, no Amapá, vamos ao Amazonas, vamos abraçar esse que é o maior rio de água doce do mundo, né? Estão fazendo um convite aqui, em pleno programa, para você fazer uma viagem amazônica. Eu não sei o que dizer. A primeira vez que eu vim para o Brasil,
Cheguei a São Paulo, fui a Minas Gerais e eu só perguntei, a Amazônia é longe? Longe é o lugar que a gente não quer ir, Paulina, não é o seu caso. Mas eu tenho, no último livro, eu tenho um texto sobre o longe. O longe é um lugar imaginário, porque o longe fica perto na hora da chegada. E na hora da chegada definimos o novo longe. Oh, meu Deus, então, este longe, espero que seja perto. Perto, né? E nós aqui já saudosos da sua presença, tanto quanto você, né, Lucas? Que volte muitas vezes. Muito bem, gostaria imenso, seria uma bênção. Essa sua obra literária, ela não fez sucesso no exterior antes de ser reconhecida em Moçambique por acaso. É porque, de certa maneira, você tem uma universalidade com relação aos valores civilizatórios. Por mais remotas e, vamos dizer assim, atrasadas que sejam as comunidades e os personagens que você retrata, quer dizer, o que você retrata vamos dizer assim, tem universalidade pelos valores que você defende. Que impacto que isso tem na cultura moçambicana, no movimento cultural moçambicano hoje, já que o reconhecimento chegou? O que você sente assim quando você conversa com outros escritores, com jovens escritores, que sabem que você hoje é uma pessoa reconhecida internacionalmente, que seus livros são traduzidos para várias línguas? O que isso tem assim de novidade, de importante para a cultura em Moçambique? Sim, tem qualquer coisa que me encanta, que às vezes me assusta, porque a maior parte das pessoas começam a olhar para mim como um modelo. Isso é bom, mas às vezes é mau, porque um modelo na nossa sociedade comum tem que ser aquela coisa perfeita. E eu tenho os meus pecados. De vez em quando gosto de fumar o meu cigarro e de tomar os meus copos. Aos modelos não é permitida tanta liberdade. Mas enfim. Quer dizer que você não pode, como a gente diz na gíria aqui, você não pode mais pisar na bola, né? Mas vou pisando de vez em quando. Eu sinto que é uma geração nova que olha para mim como alguém que é o espelho daquilo que eles um dia gostariam de ser. E mesmo em termos temáticos, os escritores mais jovens já pesquisam mais a sua própria realidade a partir do trabalho que eu faço, a partir do trabalho de outros escritores, como, por exemplo, falo agora do Ngulano Bakakosa, do Mia Couto, que inspiram a nova geração de escritores. E, sobretudo, os assuntos femininos, que são aqueles em que eu mais escrevi, já não são tabu, e as pessoas escrevem coisas sobre mulheres, escrevem, e vão escrevendo, vão publicando, sim. Mesmo artigos jornalísticos. O que antes fazia-se, mas a mulher era sempre a página da cozinha da mulher, a página cultural da mulher, para tratar dos bebés e das comidas e dos leites, mas agora já se fala de outras coisas a partir. Eu penso que o surgimento dos meus livros deu, enfim, essa força para as pessoas escreverem 1001 assuntos. E sua presença nas publicações, nos jornais, por exemplo, você tem alguma coluna? Não tenho. Não participa? Preguiça, minha filha. Preguiça. Olha o modelo, hein, Paulina? Preguiça. Eu fico apavorada sempre que digo, meu Deus, vão me cobrar no fim de cada mês ou no fim de cada semana. Mas vou pensar no caso. Já recebi convites, mas nunca aceitei. Pense com carinho, né? Porque é bom beber na fonte. Tá bem. E eu queria até saber, você está, digamos, dando à luz a um novo livro, a uma nova publicação? Eu, neste momento, estou de férias, quase de folga. Estou à espera de editar um livro que é uma biografia de um curandeiro. Num belo dia, decidi pegar no gravador, no computador e fui à aventura. O livro está pronto, estou à espera de edição e então estou a fazer uma folga.
E em Moçambique, os homens são mais pajés, para usarmos a linguagem indígena, ou as mulheres? Pajés significa... Pajés, digamos assim, pajé Os curandeiros. é o curandeiro mor da tribo, é aquele que é imbuído não só de uma autoridade espiritual, como uma autoridade diante de toda a tribo, não é? Sim, os homens são a autoridade, mas curandeiros mesmo são mulheres. A maioria são mulheres, porque cuidam dos partos, das crianças, da saúde da comunidade. Mas aparece a figura do homem, na maior parte dos casos, que é aquele que fala com os deuses, que mandam a chuva, enfim. Para as pessoas que vão à Bienal, essa primeira em Brasília, e tem esse contato com escritores africanos, como você vê esse intercâmbio também na literatura do Brasil com a África? Eu acho vital o intercâmbio entre Brasil e África, ou o intercâmbio entre Brasil e Moçambique é algo vital. Não sei porquê, mas a vossa cultura tem maior receptividade entre nós. O Brasil tem uma forte presença musical, tem uma forte presença cinematografia, tem uma forte presença literária, mas a circulação do livro ainda não é muito boa. É preciso melhorar cada vez mais. E nós sabemos muito sobre o Brasil, porque são os noticiários, são as novelas, são as músicas. Mas o que eu constatei ao longo destes tempos é que sabe-se muito pouco de nós no Brasil. Nos últimos anos, tem havido maior circulação. Há muitos brasileiros em Moçambique que trabalham na saúde, na construção, nas estradas, enfim, trabalham em várias áreas. Vão e voltam, isso é muito bom. Mas eu acho que precisam de nos conhecer um pouco mais. Se vocês, como brasileiros, a vossa identidade tem quase metade de sangue africano, seria justo que soubessem um pouco mais de nós também. E esta Bienal trouxe exatamente esta possibilidade. Eu sei que o Mia Couto é um escritor já conhecido no Brasil, mas a pouco e pouco também vou sendo conhecida no Brasil. Existem muitos outros escritores que em Moçambique, em África no geral, que precisam também de ser conhecidos no Brasil. E a existência desta Bienal serve exatamente para trocar essas impressões. Uma coisa que eu vi, por exemplo, há uma editora que já lançou um livro de uma poetisa são-tomense, a melhor poetisa são-tomense, já vai ser conhecida no Brasil, e há uma série de outras editoras que vão editando livros de escritores de Moçambique, de Angola, etc. Paulina, infelizmente, o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a participação aqui dos colegas Lucas Rodrigues, da TV Brasil, e Mara Regis, da Rádio Nacional, e especialmente da escritora moçambicana Paulina Chiziane, que nos deu a honra de participar desse 3-1. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.